Ores Baratheon. O bom parte extra o reinado de Aegon e Baratheon. O peso da herança. Aegon Baratheon sentou-se no trono de ferro no 17º dia do 4º mês do ano 358 depois da conquista. A coroa, a mesma que seu pai usara por 42 anos, com os rubis que brilhavam como gotas de sangue, desceu sobre seus cabelos negros. Sem a mecha prateada que distinguia Ores. Apenas negro. Negro puro, como o basalto de Rochedo Casterly, como as asas de Drogon nos céus de Porto Real. O povo aplaudiu. Os nobres curvaram-se. Os sinos tocaram. E Aegon, o segundo rei Baratheon a carregar esse nome, sentiu o peso de uma herança que ninguém deveria carregar sozinho. Ele foi o bom, sussurrou Aegon para si mesmo, enquanto o alto septão recitava as bênçãos. O que eu serei? Ao lado, Margaery Tyrell, sua esposa há 17 anos, mãe de seus 3 filhos, a rosa da campina que florescera mesmo em solo de guerra, apertou sua mão. Será você, respondeu ela, baixinho. E isso será suficiente? Aegon não tinha tanta certeza. O primeiro desafio. O reinado de Aegon começou como uma crise que seu pai não precisara enfrentar: a sucessão em Pedra do Dragão. Daenerys Targaryen, a mãe dos dragões, a heroína da longa noite, a tia-avó que vira dragões ressurgirem no mundo, morrera 3 anos antes de Aegon assumir o trono. Drogon, seu último dragão, velho, cego de um olho, mas ainda terrível, desaparecerá no mar no dia do funeral de sua mãe. Ninguém sabia para onde. Nenhum navio o encontrara. A Ilha de Pedra do Dragão, outrora o símbolo do poder Targaryen, agora estava sem governante. Devo nomear um novo senhor, disse Aegon ao pequeno conselho. A questão é quem? Um Targaryen, sugeriu Randyll Tarly, velho, mais velho, mas ainda implacável. O povo espera um Targaryen. Não há Targaryens, respondeu Aegon. Daenerys foi a última. Sua tia Visenya tem sangue Targaryen de sobra, observou Petyr Baelish, agora com cabelos completamente brancos, mas mente tão afiada quanto na juventude. Ela está em Ashai, mas pode ser convocada. Visenya nunca quis governar. Então sua tia Elia. Ou Daenerys, a escritora. Aegon balançou a cabeça. Elia prefere livros a tronos. Daenerys prefere palavras a poder. A reunião se arrastou por horas. No final, Aegon tomou uma decisão radical. Pedra do Dragão seria governada por um conselho de habitantes locais, eleitos pelo povo. O povo sabe o que precisa, declarou Aegon. Melhor do que qualquer lorde enviado de Porto Real. Os conselheiros arregalaram os olhos. Vossa Graça, isso é inédito. Meu pai fez coisas inéditas, respondeu Aegon. E Westeros não desmoronou. Vamos tentar. O experimento funcionou, melhor do que qualquer um esperava. Os habitantes de Pedra do Dragão, livres para escolher seus líderes, optaram por administradores competentes em vez de nobres hereditários. A ilha prosperou. E Aegon aprendeu sua primeira lição como rei. Às vezes, a melhor maneira de governar é não governar. A Guerra dos 5 Faróis. O 10º ano do reinado de Aegon foi abalado por um conflito estranho, quase absurdo. Os faróis da Campina, 5 torres de vigia na costa sul, cada uma controlada por uma casa menor, entraram em disputa por direitos de pesca. O que começou como uma briga entre pescadores terminou em batalhas campais entre cavaleiros, incêndios em vilas, e um bloqueio naval que ameaçava a economia da região. Aegon cavalgou pessoalmente para o sul. Vocês estão lutando por peixes? Perguntou, diante dos 5 senhores reunidos. Peixes. Não são apenas peixes, Vossa Graça, respondeu Lord Yvette, o mais velho dos 5. São direitos ancestrais. Nossos avós pescavam nessas águas. Os avós dos avós. E os peixes? Perguntou Aegon. Os peixes sabem disso. Eles perguntam seus avós antes de nadar. Silêncio. Vou resolver a questão, anunciou Aegon. Nenhum de vocês pescará nessas águas por 5 anos. Houve protestos. Ou posso simplesmente nomear um novo Lorde para governar toda a costa. Alguém que não se importe com direitos ancestrais, apenas com resultados. Os 5 senhores se calaram.
5 anos depois, quando a proibição foi suspensa, os peixes haviam se multiplicado tanto que todos podiam pescar sem disputas. A Guerra dos 5 Faróis terminou com 0 baixas fatais, um feito raro em Westeros. Aegon aprendeu sua segunda lição. Às vezes, a melhor vitória é aquela que não precisa ser lutada. O casamento de Rhaenys, a filha mais velha de Aegon, Rhaenys Baratheon, nomeada em homenagem à avó, a rainha Rhaenys Targaryen, que sobreviverá ao massacre de Dorne e viverá para ver o neto no trono, apaixonou-se por um plebeu. Ele se chamava Daven, filho de um ferreiro de Porto Real. Bonito, forte, analfabeto, e com mãos calejadas pelo trabalho no ferro. Pai, vou me casar com ele, anunciou Rhaenys, aos 18 anos. Aegon suspirou. Você sabe que isso vai causar escândalo. O escândalo é o preço da felicidade. Tão jovem e tão sábia. Ou tão teimosa. Ainda não decidi. Margaery, a rainha, apoiou a filha. O amor não escolhe berço, meu senhor. O senhor deveria saber disso. Casei com o senhor por política, mas aprendi a amar. Sua filha quer amar primeiro. Deixa. O casamento foi realizado no mesmo septo onde Orys e Sansa se casaram, décadas antes. O povo da cidade lotou as ruas para ver a princesa vestida de azul marinho, cabelos negros com a mecha prateada dos Targaryen, ao lado de um ferreiro de mãos grossas e sorriso tímido. Os nobres torceram o nariz. O povo vibrou. E Rhaenys viveu feliz com Daven, que nunca aprendeu a ler, mas construiu para ela uma casa de pedra perto da praia, onde criaram 4 filhos que brincavam com areia e conchas enquanto os barcos passavam ao largo. Avô Orys teria aprovado, disse Aegon a Margaery, na noite do casamento. Orys teria dito que o amor é a única guerra que vale a pena lutar. Ele disse isso. Disse para mim. Uma vez. Em um jantar chato, quando eu era apenas a noiva do herdeiro e não sabia se seria feliz. Aegon beijou a esposa. As estradas de Aegon. O reinado de Aegon ficou conhecido pelas estradas. Ele herdou do pai uma rede de caminhos que ligava as grandes cidades. Expandiu essa rede para vilarejos esquecidos, para montanhas onde ninguém ousara construir, para florestas onde os lobos ainda uivavam à noite. Uma estrada é uma promessa, dizia Aegon. Promessa de comércio. Promessa de ajuda. Promessa de que o rei se importa o suficiente para chegar até você. A estrada do veado ligou Porto Real à Ponta Tempestade em 2 dias de cavalgada. A estrada do dragão, em homenagem a Daenerys, contornou a costa leste, unindo Pedra do Dragão ao continente. A estrada do lobo subiu até a muralha, permitindo que os patrulheiros recebessem suprimentos em semanas, não meses. E a estrada da prata, a mais ousada de todas, atravessou as montanhas vermelhas de Dorne, cortando o território mais inóspito de Westeros. Isso é loucura, disse um engenheiro de Bravos, contratado para avaliar o projeto. Montanhas. Deslizamentos. Bandidos. Não vai funcionar. Vai, respondeu Aegon. Porque eu vou garantir que funcione. A Estrada da Prata levou 12 anos, custou mais do que qualquer empreendimento civil desde a construção da muralha, e matou centenas de trabalhadores em acidentes. Mas foi concluída. E quando o primeiro comerciante viajou de Porto Real à Lança Solar em 7 dias, quando antes levava 1 mês, Aegon chorou. Papai teria se orgulhado, disse a Margaery. Seu pai teria perguntado por que não fez isso antes. Porque eu não era rei antes. A rebelião dos lobos, nem todo problema se resolvia com estradas. No 25º ano de seu reinado, Aegon enfrentou uma crise vinda do norte, não dos selvagens, não dos caminhantes, esses haviam desaparecido, mas dos próprios lobos. O inverno daquele ano foi cruel. Mais cruel do que qualquer outro desde a longa noite. Os rebanhos de ovelhas congelaram em pé. As colheitas apodreceram antes de nascer. Os rios viraram geleiras. Os senhores do norte, desesperados, pediram ajuda a Porto Real. Aegon enviou alimentos. Enviou roupas. Enviou mestres com poções para febres. Não foi suficiente.
Uma facção de nortenhos, liderada por um senhor menor chamado Arnulf Karstark, descendente da família que outrora traíra os Stark, declarou que o trono Baratheon havia abandonado o norte. O rei senta no sul e come, discursou Arnulf. Enquanto nós congelamos. Chega de veados. Chega de dragões. O norte voltará a ser dos lobos. A rebelião foi pequena, mas barulhenta. Arnulf conseguiu juntar 3.000 homens, camponeses famintos, soldados descontentes, mercenários de bravos com dívidas a pagar. Aegon não enviou um exército. Enviou sua tia Visenya. Visenya, a pacificadora Visenya Baratheon, agora com 60 anos, cabelos completamente brancos, olhos violeta turvos, mas postura ainda ereta, voltou de Achá para servir ao sobrinho. Você quer que eu mate Arnulf? Perguntou Aegon, afiando uma adaga na varanda do quarto real. Quero que você o convença. Convencer com palavras ou com aço? Com a que funcionar primeiro. Visenya cavalgou para o norte com apenas 12 guardas. Chegou no acampamento rebelde no meio de uma nevasca. Arnulf, que esperava um exército, ficou confuso ao ver uma velha de cabelos brancos desmontando de um cavalo cansado. Quem é você? Visenya Baratheon. Filha de Orys, o Bom. Tia do rei. Aventureira. Assassina de tiranos, se necessário. Arnulf riu. Uma velha? Uma velha que já matou mais homens do que você tem soldados. Visenya sentou-se diante da fogueira de Arnulf, pediu um chá quente, e conversou com ele a noite inteira. Não sobre política. Não sobre guerras. Sobre inverno. Sobre fome. Sobre o desespero de um pai que não pode alimentar os filhos. Na manhã seguinte, Arnulf Karstark ajoelhou-se diante da bandeira Baratheon. Eu só queria que eles soubessem, disse, chorando. Que a gente existe. Que o norte não é apenas gelo e silêncio. Visenya o levantou. O rei sabe. O rei sempre soube. Mas o rei não tem olhos em todos os lugares. Por isso ele precisa de homens como você, que gritam quando a dor é grande demais. Arnulf foi perdoado. Seus homens foram integrados ao exército real. As remessas de alimentos para o norte foram triplicadas nos invernos seguintes. Visenya retornou a Achá e nunca mais voltou. Dizem que morreu velejando para o oeste, além do que qualquer mapa registrava. Dizem que encontrou dragões. Dizem que encontrou a paz. O velho rei Aegon governou por 43 anos. Mais um ano do que seu pai. Quando a morte veio, veio suavemente, em uma primavera florida. Ele estava sentado no jardim real, o mesmo jardim onde Orys e Sansa costumavam ler. Margaery, sua esposa por 60 anos, segurava sua mão. Você foi um bom rei, disse ela. Fui um rei, respondeu Aegon. O tempo dirá se fui bom. O tempo já disse. Olhe para trás. Aegon olhou. Viu as estradas que construiu. Viu os filhos que criou. Viu os inimigos que transformou em amigos. Viu os nortenhos com barrigas cheias no inverno. Viu os pescadores da campina dividindo o mar sem derramar sangue. Ainda assim, sussurrou. Ainda não me sinto à altura do pai. Nenhum filho se sente, respondeu Margaery. Mas isso não significa que não esteja. Ele fechou os olhos. A primavera dançava ao redor. Os herdeiros de Aegon teve 3 filhos, todos já velhos quando ele morreu. Rhaenys, a primogênita que se casara com o ferreiro de Porto Real, herdou o gosto pela simplicidade. Viveu numa casa de pedra na praia, pescando e criando netos. Nunca quis título, nem cargo, nem poder. Sou uma Baratheon, dizia. Mas também sou uma esposa. E uma mãe. E isso já é mais do que suficiente. Orys II, o filho do meio, herdou o nome do avô e a ambição de construir. Foi ele quem terminou as estradas que o pai começou, ligando as ilhas de ferro ao continente com pontes que desafiavam as tempestades. Meu avô matou o rei da noite, dizia Orys II. Meu pai construiu estradas. Eu construirei pontes. Cada geração tem seu fardo. Daeron, o caçula, o mais parecido com o avô Orys nos modos, herdou os livros da tia Elia e a caneta da tia Daenerys.
escreveu a história definitiva do reinado Baratheon, em 7 volumes, que começava com a queda de Tywin Lannister e terminava com a morte de Aegon no jardim. Nós não somos heróis, escreveu Daeron, no prefácio. Somos pessoas. Pessoas que tentaram. Às vezes acertaram. Às vezes erraram. Mas nunca pararam de tentar. E talvez seja isso. Talvez a história de uma família não seja sobre vitórias ou derrotas. Talvez seja sobre persistência. Sobre continuar. Sobre plantar árvores cuja sombra você sabe que nunca vai descansar. Os Baratheon plantaram muitas árvores. E Westeros, séculos depois, ainda descansava à sombra delas. O último dragão no ano em que Aegon morreu, algo estranho aconteceu em Pedra do Dragão. Uma menina, neta de Visenya, a aventureira, que voltara do leste com histórias impossíveis, encontrou um ovo em uma caverna esquecida. Não um ovo petrificado, daqueles que os mestres usavam para enfeitar bibliotecas. Um ovo quente. Vibrante. Com escamas que brilhavam como fogo líquido. Vovó Visenya disse que os dragões nunca morreram de verdade, contou a menina a seus pais. Apenas dormiram. Esperando o tempo certo. O ovo chocou na primavera seguinte. Dali nasceu um dragão pequeno, não maior que um gato, com escamas vermelhas como sangue e olhos dourados como o sol. Chamaram-no de Sonris. E Westeros, que pensara ter visto o último dragão, entendeu que alguns ciclos nunca terminam. Algumas histórias nunca acabam. Apenas mudam de capítulo. O que ficou nos salões da Fortaleza Vermelha, pendiam 6 retratos. Orys, o bom, cabelos negros com a mecha prateada, olhos azuis, espada na mão, livro na outra. Sansa, a loba, ruiva, sorridente, com uma rosa no cabelo e um mapa de Westeros aos pés. Aegon, o construtor, cabelos negros, olhos azuis, uma estrada se estendendo ao fundo. Visenya, a aventureira, cabelos brancos, olhos violeta, o mar atrás dela. Elia, a sábia, cabelos negros com mecha prateada, olhos verdes, uma pilha de livros. Daenerys, a escritora, cabelos negros, olhos azuis, uma caneta na mão e um sorriso no rosto. E, no centro de todos, o retrato de família. Orys e Sansa, rodeados pelos 6 filhos. Aegon, Visenya, Elia, Lucas, Eddard, Daenerys. Uma galeria de sorrisos. Uma galeria de histórias. Uma galeria de esperança. O trono de ferro. O tronos de ferro ainda cortava. Aegon II sentou nele por 43 anos. Seu filho Orys II sentou por 38. O filho de Orys II, outro Aegon, sentou por 52. E assim por diante, pelos séculos seguintes. Alguns reis foram bons. Alguns foram medíocres. Alguns foram ruins. Mas nenhum foi perverso. Nenhum queimou cidades. Nenhum matou crianças. Nenhum iniciou guerras por capricho. A sombra de Orys, o bom, pairava sobre o trono como uma bênção ou uma maldição, dependendo de quem sentava. O que ele faria? Perguntavam os reis, nos momentos de crise. E tentavam acertar. Às vezes conseguiam. Às vezes não. Mas tentavam. E talvez seja isso, no final, a verdadeira medida de um reinado. Não os acertos. Mas as tentativas. A última palavra muitos séculos depois, quando Westeros já não existia como os velhos mapas registravam, quando as estações haviam se estabilizado e o inverno não era mais uma ameaça existencial, quando dragões e caminhantes eram apenas lendas contadas para crianças dormirem, um menino encontrou um livro em uma biblioteca empoeirada. O livro chamava-se O Bom. A autora era uma mulher chamada Daenerys Baratheon. O menino leu a noite inteira. Leu sobre batalhas e estradas, sobre amores e perdas, sobre um rei que acreditava que bondade não era fraqueza, mas a forma mais rara de coragem. Quando terminou, o sol estava nascendo. O menino fechou o livro, sorriu, e saiu para o mundo. Eu vou ser bom também, disse a si mesmo. E talvez tenha conseguido. Ou talvez não. Mas tentou. E, no final, era disso que se tratava. Fim da parte extra. Fim definitivo de Orys Baratheon, o Bom.